Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus, a respeito da sã doutrina. Vamos passar mais um entendimento a respeito dos enganos que a religião tem pregado há séculos e que, pela misericórdia do Cristo ressuscitado, nós hoje conseguimos entender com muita maestria a sã doutrina. Não completamente, não na plenitude ainda, porém estamos buscando isso. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor, glória e soberania e louvor e adoração seja somente do Senhor, que é o Espírito, independente de religião, independente do nome que você chama, Yahweh, Yeshua, Eterno, Criador. O Senhor é o Espírito, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos dá o fôlego da vida, é Ele quem nos dá a paz, o amor, é Ele quem coloca a certeza no nosso entendimento que nós estamos no caminho certo. Então vamos a mais um tema, pregar boas novas aos pobres e libertar os cativos. Esta mensagem está em Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 3. Vamos lá. Isaías, capítulo 61, versículo 1 ao 3. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada, a NAA. Essa Nova Almeida atualizada nada mais é do que Almeida Revista Atualizada, mais atualizada. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos que choram. Versículo 3. E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vamos aqui agora o entendimento. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isso daqui o profeta Isaías estava se referindo a Yeshua, ao Filho do Homem, a Jesus de Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, o Evangelho da graça de Deus, boas novas, não Moisés, não cerimoniais de Moisés, não antiguidade de Moisés, não a caducidade da letra do antigo pacto. Não! O Espírito foi colocado em Yeshua para ele pregar boas novas. Evangelho, boas novas, nada de batismo, nada de comer pão e beber suco, nada de apresentar criança, nada de buscar Deus em monte, nada de buscar Deus em templo, nada disso. Se você está nisso, você não está nas boas novas, você está em Moisés, você está debaixo de maldição. Pode sapatear, pode virar pirueta, pode fazer o diabo que você quiser, você não está nas boas novas, você está na maldição. Você é um incrédulo, você ainda não se converteu, você que pratica obras de Moisés, você não é convertido, você é convencido, você está debaixo de maldição. A pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. Levou o cativo, o cativeiro que aprisionava os homens o cativeiro que aprisionava os israelitas era as leis de Moisés, as maldições, a escravidão das leis mosaicas, as leis dadas a Moisés. Quando ele disse naquele madeiro, tetelestai, está consumado, e entregou o seu espírito, ali ele tirou os pecados, ele tirou as leis mosaicas e acabou, deu fim a tudo isso. E libertou e levou o cativeiro, levou as leis mosaicas. Simplesmente assim. Não foi, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação de Satanás, do diabo,
da pombagira, do tranca-rua, do ixumulambo, do ixululu. Não, isso é coisa de religioso. Isso é coisa desses perturbados. Isso é coisa dessas coisas que não tem a revelação da graça de Deus. Que fica acreditando em fantasia. Não é assim não. Você está enganado, ô cabeçudo. A proclamar a libertação dos... O cara me chamou de barbudo. Oh, não vou acreditar nesse barbudo não, que ele estava falando heresia. Oh, meu Deus, isso não é barba não, filho. Isso não é barba não, isso aqui é só um restoio de barba. É barba. O cara não enxerga nem me chamar de barbudo. A proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Quem é que algemava? Quem aprisionava? Quem escravizava? Quem é que matava? Não eram as leis dadas a Moisés? Então Jesus veio fazer o quê? Veio libertar os cativos. Cativos de quem? Os que estavam presos aonde? Nos grilhões das leis mosaicas. Não, isso daí não. Isso daí é porque você não leu, você não conhece Isaías 14:12. Vamos buscar lá então ver o que é Isaías 14:12. Veja como... Não, eu não vou pôr nessa daqui. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Não vou pôr isso aqui não. Vou pôr uma mais bruta, uma mais fantasiosa. Almeida Corrigida Fiel. Aqui, ó. Opa! Eles dizem, não, essa é fiel porque está o nome. Ei, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, portador de luz, estrela da manhã. Em Apocalipse capítulo 22, estrela da manhã era Jesus. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado da terra, tu que debilitava na terra? Tá vendo, seu barbudo? Você está falando que foi o cativo que estavam aprisionados nas leis mosaicas? Você é um mentiroso, você é um herege. Jesus veio para libertar das garras desse bicho aqui. Ei, só que o seu pastor, o mentiroso, o ladrão, o mercenário, ele lê isso aqui para aprisionar você, para colocar pânico em você. Ele não procura nem a tradução de Lúcifer, que significa portador de luz, estrela da manhã, filho da alva. Nem isso ele faz. Por quê? Porque ele quer que você acredite que esse nome é um ser maligno. Mas então aqui está no versículo 12, Isaías 14:12. Então quer dizer que Jesus veio, ele recebeu o Espírito que estava sobre ele, para ele libertar desse ser aqui. Como que ele ia libertar da estrela da manhã, que estrela da manhã era ele mesmo? Então, deixa esse barba, restoio de barba que falar para você. Vamos agora subir um pouquinho. Vamos ler versículo 3 e 4. Isaías 14, 3 e 4. Eu não saí do capítulo. Nós lemos aqui versículo 12. Mas eu quero colocar na Nova Almeida atualizada, porque é a que eu gosto de ler. Aqui fala, veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Então vamos subir uns versículos para cima. Isaías 14, 3 e 4. O mercenário não quer que você saiba disso. O ladrão não quer que você saiba disso. O enganador, o profanador, o blasfemador, o pançudo, o papada de porco, não quer que você saiba disso. Mas eu não devo nada para ele. Para eles, eu não devo nada para aquele do chapelão, não devo nada para o dedinho, não devo nada para essa corja. Então eu vou ler para você. Povo de Israel, no dia em que Deus vier e dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta, versículo 4, você proferirá esta sátira contra Satanás, contra o diabo. Não existe diabo. O diabo é acusador, Satanás é opositor. O linguajar dele naqueles dias era isso. Não tem nada de ser, é Deus que faz todas as coisas. Isaías capítulo 45. Para de ser menino. Ei, para de ser menino, você que acredita de Satanás e diabo como ser, viu? Seu neném. Então, versículo 4 de Isaías 14. Você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor, como acabou a tirania. Então, quando Deus destruísse, quebrasse a crista do rei da Babilônia, então seria levantada uma sátira. Quer ver? Vamos pôr na Almeida Corrigida Fiel para a gente ver esse versículo aqui. O versículo 4.
Então proferirás este provérbio contra o rei da Babilônia. Então, o menino, o neném, o bebê, deixa eu falar uma coisa para você. Então não foi disso daqui que o Espírito estava sobre ele. Porque ali era sobre o rei da Babilônia, não tem nada a ver. Depois você lê um contexto de Isaías 14, porque se você depender do Papa Dízimo, do Papa Dinheiro, ele não vai falar isso nunca, porque ele quer que você, ele sabe que não é, que é mentira. Por isso que ele prostitui, por isso que ele adultera, por isso que ele rouba, por isso que ele mente, porque ele sabe que isso aqui tem nada a ver. Mas ele tem, na reunião que ele faz lá com a galera dele, ele tem que passar para você que isso daqui é um ser que caiu. Você tem que acreditar nisso. Porque você acredita nisso, você abastece os cofres. Então não foi disso aqui que Jesus veio libertar, não. Isaías 61, versículo 1 e 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, não Moisés, aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, aos que estavam presos, os que estavam aprisionados no legalismo de Moisés, e a pôr em liberdade os algemados. 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O que Jesus falou, hein? Não coloquei esse estudo, mas vamos lá, Mateus 24, 34, o que Jesus falou? Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus não veio falar sobre o juízo, sobre a vingança de Deus? Vamos para Lucas 21, 20. Vamos aqui, ó, Lucas 21, do 20 em diante, vamos ver aqui. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exército, saibam que está próxima a sua devastação. 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. 22. Porque esses são os dias de vingança. Então o que Jesus veio? Jesus veio, ele estava sobre ele o Espírito para libertar os que estavam cativos, os israelitas, por isso que ele veio somente para aquele povo, ele veio para aquele povo, vamos aqui. Tem pessoa que fala, esse cara é prolixo, ele demora muito, não estou nem aí. Não quer ouvir, sai do canal. Jesus enviou os seus 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem caminho que leva aos gentios, nem entre a cidade samaritana, mas de preferência procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus de Nazaré veio para as ovelhas perdidas. Ele veio trazer liberdade para as ovelhas perdidas de Israel. Mateus 15, 24. Mateus 15, 24. Vamos aí, isso aqui tem que ficar gravado na sua mente. Mas Jesus disse à mulher cananeia, depois você lê o capítulo, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aqui ele trouxe, aqui ó, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e por liberdade os algemados. Quem era que estava cativo nas leis de Moisés? Era os israelitas, que estavam algemados. E ele veio falar sobre e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Você está vendo que agora... Quantos anos você tem de sinagoga? Que hoje você nem chama mais, mas antigamente se chamava de igreja. Você tem 50 anos? Você tem 22 anos? Algum dia, algum pregador falou isso para você desse jeito? Por quê? Porque a conta na religião não fecha. A conta não se encaixa. O quebra-cabeça na religião é um quebra-cabeça doido, é tipo aqueles bonecos de poço, não fecha. Mas, porém, hoje, sem o véu de Moisés, sem os enganos na religião, está perfeito, cristalino o entendimento disso aqui. Aí, lógico que um religioso entra aqui e me chama de herege. Você é um perturbado. Isso aqui está claro, isso aqui não precisa nem falar nada, nem fazer exegese, hermenêutica, uma homilia especial, não precisa buscar conhecimento com ninguém. Ei, só os malucos que entendem isso. Só pessoa igual o Paulo, doidão. Assim que é. Só pessoas que é prolixo que conseguem entender isso. Só pessoas que não têm um português muito correto que entendem isso. Só a pessoa que usa a mesma camisa 4, 5 vezes na semana para entender isso. Só a pessoa que faz coisas sem pentear cabelo para poder entender isso.
está entendendo o que é? É simples a coisa. Jesus é simples, não tem arrudeio, não tem falar igual nossos contelheiriados, não tem nada disso. Basta deixar a vida levar, deixar o Espírito da graça guiar, sem religiosidade, sem dogmas, sem doutrinas, sem buscar conhecimento estudioso e lixos escritos aqui. Tudo, claro que não, tem coisas aproveitáveis, são pouquíssimas, mas tem. Sem isso, é você ter o texto assim, ó, nem referência tem, ó. Nem referência tem. Porque você vai lendo, a referência quem vai dando é o próprio Deus na sua mente, ó. Ele que vai colocando as palavras, vai se encaixando. Então hoje, como é fácil entender isso aqui? Como é fácil, porque o Espírito de Deus foi colocado em seus dias. E isso, lógico, foi uma parábola, porque o Espírito que estava dentro dele é o Espírito de Deus. Já existia antes da fundação do mundo. Porém, isso daqui foi uma metáfora, foi um enigma para os espirituais entenderem. Foi falado em parábolas para que nem todos entendessem. Assim é nos dias de hoje. O cara entra aqui, o cara me chama, esse cara é louco. Você está assistindo o vídeo, esse cara não tem espiritualidade. Olha como ele é doido, ele bagunça o cabelo dele, ele faz coisa. Esse cara é doido. Só que o que interessa para mim é passar o entendimento. O meu prazer é que você entenda isso da forma mais simples possível, sem precisar desenhar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Então Jesus não veio para pregar Moisés, não veio para pregar Antigo Testamento. Olha que coisa maravilhosa aqui. Aos pobres enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, libertar o povo dele, os israelitas. Versículo 2, apregoar o ano aceitável e o dia da vingança do nosso Deus. O que ele falou? Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, falou sobre a escatologia, sobre o dia do juízo, sobre quando ele viria. O Espírito foi colocado nele para ele fazer essas coisas, libertar e avisar. E assim aconteceu. Vamos lá, oxe, agora mesmo, aqui, ó, que João falou, olha que coisa linda que João falou, capítulo 1, versículo 10, já vou rolar aqui porque não foi direito isso aqui, ó. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, o dia da vingança. Apocalipse 14, 6, vamos lá. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo no versículo 7, com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então Jesus veio para libertar os eleitos de Deus, que eram os israelitas, também veio para fazer uma limpeza, uma faxina em Jerusalém. Por isso que ele falou, ele usou uma parábola falando sobre quando o Espírito sai de uma pessoa e anda por lugares desertos, depois volta 7 pior. E ele disse, assim acontecerá àquela geração, a esta geração. Ele falou, naquela geração. Então ele veio fazer uma limpeza e veio também trazer o aviso, o anúncio da vingança de Deus que estava próximo, que aconteceria naquela geração, que ocorreu no ano 70. Cristo ressuscitado, veja bem, vamos ler aqui, ó, Isaías 42, 6 e 7. Eu, o Senhor, chamei você em justiça, eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Esse daqui não foi Jesus de Nazaré, eu já fiz um vídeo desse. Esse daqui foi se dirigindo a Paulo. Ou, se você aceitar, esse aqui é o Cristo ressuscitado, porque na estrada de Damasco não era mais o Jesus de Nazaré, na estrada de Damasco era o Cristo ressuscitado que apareceu a Paulo, dizendo que Paulo seria o ministro da nova aliança, da sã doutrina, para os gentios. Então disse assim, ó, eu, o Senhor, chamei você em justiça e o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios.
7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos. É isso que aquele cativeiro... Efésios capítulo 4, versículo 7, quando subiu, levou o cativo o cativeiro. Era isso. Não tinha nada a ver que Pedro fala lá em Pedro 2 ou 3, que ele foi lá e pregou aos espíritos em prisão. Que espírito em prisão? Espírito é igual ao vento. Como que ia ficar espírito em prisão? Para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os cativos. Quem é que estava aprisionado? Nas leis de Moisés? Não eram os israelitas? E do cárcere, os que jazem em trevas. O que era trevas? Onde estava o ministério de morte de trevas? Onde era? Em Hebreus, agora eu não me lembro aonde. Em Hebreus fala que a coisa era tão terrível que até Moisés não queria mais ouvir, porque aquelas trevas era coisa terrível. Os animais que encostassem no monte morriam. Então foi tirado daquelas trevas. Quer ver? Outra passagem, ó. Das trevas para a luz, disse Pedro aos gentios que cruzaram o campo de evangelização dele. Entenda, 1 Pedro 2, 9 e 10. Capítulo 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde eram as trevas? No Antigo Pacto, no legalismo de Moisés. Lá eram as trevas, no Monte Sinai. E hoje tem sinagoga que faz a campanha da fogueira bamba, no Monte Sinai. A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes, aqui veja, aqui eram os gentios que estavam na área de atuação de Pedro. Pedro, Tiago e João pregavam o evangelho para os da circuncisão, para os judeus. Porém, Pedro, no caminho deles, tanto Paulo pregou para os israelitas, os que estivessem no caminho, como Pedro também pregou para os gentios. Então isso aqui se referiu aos gentios. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Veja que aqui estava falando, tirando das trevas do antigo pacto de Moisés, da escuridão, da negridão, do fogo, da fumaça, e trazendo para a luz. Então isso daqui, todas essas passagens, leva à libertação dos cativos, à libertação dos que estavam algemados em mandamentos, em preceitos, em festividades. Então, é simplesmente o entendimento de Isaías 61, versículo 1 e 3, é isso. O Espírito estava sobre ele para o quê? Para libertar os que estavam cativos, para anunciar o dia da vingança, para tirar os que outrora estiveram nas trevas, trazendo para a luz. Pedro também falou da mesma forma, que a graça havia tirado eles das trevas, movido eles para a luz. Assim é. Infelizmente, quem está em Moisés está nas trevas. Em pleno século 21, 1º de abril, dia da mentira, você sabe, dia deles, né? Dia dos mentirosos. Eles ainda fazem o quê? Vivem nas trevas. Vivem no cativeiro. Jesus levou o cativo o cativeiro. Mas a religião, com as suas doutrinas, os seus ensinamentos, a teologia, João Calvino, Arminiano, Lutero, Constantino, os pais da igreja, isso, olha gente, é muitos séculos, hein? Estão todos no cativeiro. Mesmo Cristo, mesmo Jesus, tendo levado o cativo o cativeiro, mas eles ainda estão lá. Então, isso daqui, Isaías 61, do versículo 1 ao 3, é hoje para nós, na graça, a coisa mais simples de entender, coisa mais fácil de entender. Foi isso daqui. Não tem mais nada, não tem mais nenhum segredo, não tem mais nada. Claro, amanhã ou depois a gente pode ter outro conhecimento mais profundo a respeito disso. Mas o entendimento dessa mensagem, pregar boas novas aos pobres e libertar os cativos, significou isso. Libertar os que estavam cativos no legalismo de Moisés. Amém?
Então eu vou deixar essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se assim foi, dê aquele joinha, compartilhe o vídeo, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, não fique com raiva de mim, fique você, eu sei que de primeiro assim, se você estiver vendo pela primeira vez, você fala, meu, eu não vou dar atenção para esse louco não, esse cara é doido, esse cara aí é perturbado, eu vou fazer oração forte que ele tem capeta na vida dele. Não precisa orar não precisa fazer nada não. Segue firme na sua fé e seja feliz. O desejo do meu coração é que a graça, a paz, o amor e as provisões do Pai, que é o Espírito, o nosso Pai não é Pai da nossa carne. Pai Celestial, Ele é Pai do nosso Espírito, do meu e do seu Espírito, Ele é Pai. Então que as provisões desse Pai, desse Senhor, desse Criador, desse Eterno estejam sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém? Graça e paz, até a próxima. Tchau, tchau.